Grande e poderoso é o Senhor. Amém? Vamos sentar, gente. Escolham suas mesas. Acho que não é preciso. Precisa acender a luz, gente? Não está gostoso esse... Agora a gente já acostumou com essa luz, né? Então não está mais escuro. Tem muita luz. Quando a gente vem de muita luz, a gente acha que ficou escuro, né? Mas agora que você já acostumou com essa luz, já está bom. Amém? Enfim, chegamos em 2014. Chegamos no último dia de 2013, pulando para 2014. Um ano extremamente profético. Amém? E eu quero iniciar lendo para vocês o decreto profético para 2014. Amém? Desde o aparecimento da primeira estrela em 4 de setembro de 2013, iniciou-se a comemoração de Rosh Hashanah, o ano novo judaico de 5.774. Amém? Deus se antecipa aos homens modernos que esperam até o 1º de janeiro de 2014 para proclamar o ano novo. Profeticamente, o Eterno, através de suas letras e números bíblicos codificados, nos anuncia as coisas que hão de vir do futuro sobre um ano novo. Desde 4 de setembro, ativou-se no mundo a unção e poder divino para ver um ano surpreendente emergir com a bênção, prosperidade e vitória do Altíssimo. Enquanto estamos em 2013, quase em 2014, devemos abrir nossos corações ao que o Senhor nos antecipa. Milagres e sinais nos serão dados como antecipação ou garantia de que foi profetizado e entregue a nós pelo Eterno, se cumprirá de forma acelerada no ano 5.774 ou 2014. Amém? O ano de 2014 corresponde no calendário bíblico ao ano 5.774, ano através do qual o Deus Todo-Poderoso, mediante a simbologia encerrada em seus números de letra Avim e Dalet, nos antecipa o que acontecerá sobre a terra, especialmente em favor do povo de Deus. Destes significados simbólicos do ano 5.774 ou 2014, se extrai que o Senhor, El Shaddai, olhará à porta e virá para que Ele mesmo, estando conosco, garanta que tudo que foi profetizado se cumpra. É o testemunho fiel, o próprio Jeová, que vem para fazer com que nossos sonhos, planos sejam cumpridos. O próprio Todo-Poderoso estará ao nosso lado para garantir que toda transação, negociação ou projeto familiar não seja atrapalhado pelo nosso adversário espiritual, o diabo, e se realize conforme ele mesmo designou. O Espírito Santo nos indica que 2014 será o ano da família. O ano 2014 será um ano de sabedoria, criatividade estratégica, na qual Deus revelará as vias para vencer o poder das dívidas e nos dará orientação para a prosperidade em superabundância. 2014 se caracterizará pela estabilidade financeira, emocional, física e espiritual e segurança dado pela presença de Deus na nossa vida e família. Será um ano para ver Deus fazer milagres e maravilhas em nível de família.
Não serão milagres e sinais em nível pessoal e individual somente. O que o Eterno fará será para dar testemunho a toda a nossa família de seu infinito poder e amor por cada um de seus filhos. Amém? Pode ir sentando, gente. Vão vindo e sentando. Alguém podia ficar ali para ir orientando o povo para ir sentando. 2014 será o ano por excelência de muitos encontros na intimidade com Deus através de seus constantes chamados para a adoração. Será um ano de adoração profunda. O Todo-Poderoso nos chamará para vir à porta para ter intimidade conosco. E no meio desta comunhão e redenção profunda, revelar seus planos, estratégias e orientações para termos vitória onde anteriormente não fomos vitoriosos. 2014 será um ano de fortalecimento de nossa fé ao ver Deus cumprir cada promessa que nos deu. Ele mesmo virá à porta para garantir nossa vitória e testificar sua aliança conosco e nossas famílias com milagres e prodígios extraordinários. 2014 se caracterizará como um ano de milagres, diga comigo, milagres, louvor, proteção, sobrenatural, plenitude, prosperidade, conquista, liberdade, direção, crescimento e expansão. Literalmente, em 2014, Deus e seu regozijo serão nossa fortaleza. Será um ano sobrenatural da manifestação da presença do Senhor. Desfrute dele. Em 2 Coríntios 12:10 diz: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoará na fraqueza. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Recomendações proféticas para o ano de 2014. Primeiro, por ter sido declarado pelo Espírito Santo o ano 2014 como um ano da família, os ministros, especialmente apóstolos e pastores, devem empreender projetos com as congregações nos quais o enfoque principal seja casamento e família, seminários, congressos, conferências ou acampamentos em que o tema central dos ensinamentos e atividades seja em torno do lar. A restauração, melhora das relações entre cônjuges, irmãos, pais e filhos terão um respaldo divino extraordinário, tanto no espiritual como econômico. Nossa ênfase nas pregações e ensino na programação mês a mês deve levar uma altíssima porcentagem da família e relacionamentos corretos para alcançar o êxito. Segundo, a respeito das famílias, nós, os ministros do Senhor, devemos ajudar as cabeças do lugar a empreender projetos de fé, sérios e consciencialmente planejados, em oração ante ao Altíssimo, para favorecer o desenvolvimento socioeconômico e do seu núcleo familiar. Deus respaldará cada gestão daqueles que são fiéis a Ele, a igreja e a sua palavra. Terceiro, em nível ministerial, devemos estar prontos para aproveitar grandes oportunidades que Deus nos dará para comprar terrenos bons e estratégicos para construir novos templos ou projetos das nossas visões e por preços impressionantemente baixos. Será o ano de início de ciclo de bênção para o povo fiel do Senhor. Devemos nos lançar e caminhar e correr em fé pelas avenidas e nos abraçar ao Espírito Santo. Pense que virão novos desafios do Eterno para cada um ter grandes vitórias onde antes não havia tido vitórias. Aleluia. Quarto, uma grande porta foi aberta para ter prosperidade naquilo
que empreendemos. Portanto, é imperativo que, para ter os resultados que a profecia anuncia, que cada um tenha como meta prioritária sair de dívidas. Alguém tem esse problema aqui? Economizar para esperar as oportunidades para negociar. Honrar os dízimos do Senhor e as ofertas. E ser generoso em ofertar para a expansão do reino de Deus. Quinto, aumente seu tempo de estudo e leitura das Escrituras e da adoração a Jesus. Lembre-se que se inicia um período de tempo formoso, no qual o próprio Deus nos chamará constantemente a ter intimidade com Ele. Desse relacionamento de comunhão e adoração é que nos virá a revelação de estratégias e ações a tomar para sermos prósperos e abençoados na vida familiar, financeira e espiritual. Amém? Quem me encaminhou esse guia profético foi a apóstola Neuza Tioca, e ela recebeu do apóstolo Rony Chaves. Amém? E ele assina dizendo, apóstolo Rony Chaves, aos pés de Jesus Cristo. Amém? Então esse é o decreto apostólico e profético que nós apóstolos recebemos em todos os lugares desta terra, que estamos ligados ao profético e ao apostólico. Amém? E eu queria deixar bem claro para vocês. Se é um ano de desafio, será um ano de grandes vitórias. Nunca te faltará nada, mas vai te sobrar. Amém? Hoje nós estamos no 7º dia da nossa semeadura de 2014. Começamos no dia 25. Amém? Todos aqui vieram dia 25, amém? Não. Não estavam todos. São sementes muito importantes. Nós que não viajamos, nos dedicar nos últimos 7 dias do nosso ano em refletir a palavra para aquilo que nós vamos colher. Porque sem plantio não existe colheita. No primeiro dia falamos do ano novo. E viemos semeando cada semente, dia a dia, falando de vários assuntos, muito importantes para 2014. Mas hoje, a última semente, o último dia do ano, eu quero falar sobre a coisa mais importante que você tem que ter para 2014. O quê? A visão. Quem não tem visão, não tem como andar. Uma vez eu fiz um jejum aqui em Palmas, 7 dias vendado. E por que eu fiz esse jejum? Exatamente para curar a minha visão espiritual. Nós somos tão acostumados a crer só no que vemos, a depender do que só vemos, que para você, às vezes, depender e crer no que você não vê, era bom você não ter olhos. Porque senão nós ficamos muito quadradinho, ficamos muito contido no natural. E nós perdemos a dimensão do sobrenatural. O sobrenatural é se lançar sem saber o que vai dar. Mas acreditar em Deus. Apenas confiar nele. E como que nós podemos confiar em Deus? Através da visão. Abra suas Bíblias, por favor, em Joel, capítulo 2, verso 28. Joel 2,28 diz: E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos anciões terão sonhos, e vossos mancebos terão visões.
Meus amados, por que as visões são para o jovem? Porque não tem como ser um vitorioso na vida sem ter visão. Isto é, não tem como você estar no reino de Deus sem visão. Se nós somos cegos espiritualmente, nós não poderemos realizar nem os nossos sonhos, nem os sonhos de Deus. Nós temos que ter visão. E por que isso? Porque há momentos de nossa vida que são de mudanças. E Deus quer falar conosco de maneira sobrenatural no tempo de mudança. E como você vai mudar de direção sem ter uma visão? Todos que estão aqui, todinhos, têm um destino profético. Amém. Sim ou não? Isso significa que você tem o quê? Um plano de Deus na sua vida. Por isso que você tem que pedir hoje, nesta noite, no último dia de 2013, e o primeiro de 2014, que entraremos em 2014, você tem que pedir, Senhor, qual é a visão? Diga para o teu irmão, você sabe por que eu estou aqui? Porque eu sou especial para Deus. Você só está aqui porque você é especial para Deus. Você só está ouvindo essa palavra porque você é especial para Deus. Porque este momento Deus quer fazer algo. Ele quer te entregar uma visão. Sabe por que a koinonia existe? Por causa de uma visão. Sabe por que a rede apostólica serva da orelha furada existe? Por causa de uma visão. E assim será com você todos os dias. Você tem que ter uma visão. Porque a visão se torna um objetivo. O objetivo se torna um sonho. Ou vice-versa. O sonho se torna um objetivo. Começa com uma visão. Mesmo que só você existisse na face da terra, você tem que compreender que Deus daria início a toda a operação que Ele deu para restaurar o seu reino e salvar a tua vida. Diga para o teu irmão, sabe por que isso? Porque eu sou especial para Deus. Não existe sacrifício que Deus não faria, que para Ele não é sacrifício. Nós achamos que é sacrifício. Se você não fosse especial para o Senhor. Então, estamos nesse dia com um propósito. Qual dele? É importante que nós saibamos o propósito de Deus e qual a visão que Deus tem para a minha vida, para a minha família, para o meu ministério, para a minha vida profissional. Eu tenho que saber qual é a visão. Senão eu não tenho sonhos. E se eu não tenho sonhos, eu não tenho objetivos. Diga para o teu irmão assim, então minha visão tem que se abrir. Sem visão, o povo perece. Perecer significa colocar-se em confusão. Então é importante que saibamos o propósito de Deus. Qual é a visão que Deus tem para 2014, para a minha vida? Aonde Deus quer te levar? Sem projeto nós não podemos construir nada. A prefeitura não deixa construir. E por que ela não deixa construir? Porque quem não tem projeto se torna perigoso para ele, para quem vai morar na obra e para os seus vizinhos. Uma pessoa que anda sem projetos, ela é perigosa. Porque ela não sabe o dia de amanhã. Ela vive sem objetivo. Então,
De que adianta nós falarmos tudo o que falamos nesses 6 dias, se chegar no último dia, que é o mais importante, e você olhar no horizonte e não ver nada? De que adianta passar pelas 12 portas de Jerusalém, como nós passamos? De que adianta te dizer que à porta da guarda estão as tuas riquezas guardadas só para você fazer uso, se você não tem aonde pôr riqueza? Se a única coisa que você pensa é ir no shopping, comprar roupa e comprar comida. Qual é a tua visão? E se você não tem visão para 2014, hoje é o dia para você pedir para Deus, qual é a visão, Senhor, que Deus, você tem para mim? Sem visão, o povo não tem direção. Se você não sabe a visão de Deus para a sua vida, para este ano, você não tem visão, significa que você não tem destino. Você não tem propósito. E sabe o que está te esperando ali na frente? Confusão. Porque tudo é confuso quando não temos uma visão, quando não temos sonhos, quando não temos um projeto. O que Deus quer fazer nas nossas vidas, nesse 7º dia, nessa 7ª semente? Ela quer dar o primeiro fruto da semente, que é a visão. Você pode ver, até de olhos fechados nós vemos. Até de olhos fechados nós vemos. Por quê? Porque a visão é importantíssima. Eu me lembro a primeira vez que eu vi um anjo. Eu estava aqui no sul do Pará, em Rio Maria. Eu não era pastor. Naquela época eu não era nada. Era crente. E me convidaram para ir pregar numa igreja. E o pastor está orando comigo e eu de olhos fechados. Comecei a ver aquele vulto em alta velocidade atrás de mim. Quando passou em cima da minha cabeça, eu de olhos fechados vendo. Quando passou em cima da minha cabeça, que eu abri os olhos, eu continuei vendo. Fez assim, na igreja. A partir daquela noite, minha vida mudou, meu ministério mudou, a unção mudou, tudo mudou. Por quê? Porque eu consegui ver além dos meus limites. Eu consegui ver além do palpável. Eu consegui ver o sobrenatural naturalmente. E quando, na verdade, nós estamos vendo o futuro, nós estamos vendo o quê? O sobrenatural naturalmente. Porque é impossível você prever o futuro, mas é possível você ver o futuro. Porque Deus te dá a visão do futuro. Quem você vai ver, quem você vai ser, aonde você vai estar, o que você estará fazendo. E esta visão se torna na tua vida um elemento de perseguição, porque você começa a perseguir aquilo que você deslumbrou. A visão abre os desejos que temos. É importante chegar a Deus e saber qual é a visão de Deus para mim. Pois se sabemos a visão, não caio no chão e fico sempre olhando para a frente. Porque eu sei para onde eu vou. Às vezes tentamos ser outra pessoa ou igual a outra pessoa. Porque sabe o que nós vemos? Nós começamos a vislumbrar a visão dos outros. E não é isso que o Senhor quer. Porque se Deus tem um destino profético para você, Ele deu uma visão para você. Para que ela se cumpra. Não, na verdade, o que nos falta? Relação com Deus. Sabe por que queremos copiar os outros? Porque nos falta a revelação.
Quando nós temos intimidade com Deus, nós temos revelação. Quando nós temos revelação, nós temos visão. Quando nós temos visão, nós temos o quê? Sonhos. E quando temos sonhos, temos objetivos. Para 2014, busque a revelação do Espírito. Qual é a visão que você tem para mim, Senhor? A visão é que me faz, e não sou eu que faço a visão. É a visão que me dirige, e não sou eu que dirijo a visão. Isso é muito importante. A visão, ela vem da sabedoria de Deus. Porque Deus está na eternidade. Ele está olhando para Marili, só que ele não está olhando para Marili agora. Ele está vendo ela na eternidade. Ao mesmo tempo que Deus está te olhando daqui 10 anos, Ele está te olhando agora e está te olhando há 10 anos passados. Por isso que nós não compreendemos Deus. Mas por que Deus me ama? É porque Ele não te vê fazendo o que está fazendo hoje. Ele não está te vendo só o que você fez no passado. Ele está te vendo o que você está fazendo daqui 10 anos, 20 anos. Daí você compreende por que Deus nos persegue. Às vezes a gente não quer nada com Deus, mas por que Deus quer alguma coisa comigo? Porque Ele já me conhece daqui 20 anos, daqui 30 anos. Você é o melhor projeto de Deus. Amém? No grego, sabedoria tem 3 formas de se manifestar. A primeira é Sófia. A segunda é Fronices. E a terceira é sabedoria. Sabedoria Sófia é a visão a longo prazo. É onde nós temos a visão na inteligência. A sabedoria Fronices é como fazer dando os pedaços. É a parte prática. Na verdade, é o conhecimento, que é diferente da sabedoria. Mas o que é simplesmente a sabedoria? É a união de 2. Deus vai pegando as circunstâncias e unindo a outras circunstâncias para que a visão se cumpra na tua vida. E daí você vai compreendendo por que você foi isso, por que você foi aquilo, por que você estudou isso e não estudou aquilo. E daí ele vai pegando circunstâncias e circunstâncias. E isso é a sabedoria de Deus para se cumprir o teu destino profético. Meus amados, você não pode parar na Sófia, apenas na inteligência. Você não pode parar só na Fronices, que é apenas o conhecimento quase comprado. É esse conhecimento estudado. Nós, na verdade, precisamos da sabedoria divina. E só Deus pode nos dar. É a visão que me faz, não esqueçam disso. Sabe como vai ser 2014 para você? Depende da tua visão. E esta visão não é tua, foi dada por Deus. Deus ama homens e mulheres com visão. Não percam esta dimensão. Deus ama homens e mulheres com visão. Dos momentos mais tremendos de Jesus
é quando o cego de Jericó gritava. Como que ele gritava na porta de Jericó? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus perguntou para ele: o que você quer? Gente, se Jesus é o autor dos milagres e a fonte de milagres, o que um cego pode pedir a alguém que tem um milagre na mão? Por que Jesus perguntou para aquele cego? O que você quer? Sabe por quê? Porque muitos cegos andam no mundo um monte de coisa e não pedem a coisa certa. Senhor, eu quero ver. Mas olha como ele ligou Jesus. Jesus, filho de Davi. Gente, quando nós não temos a dimensão de Jesus no reino de Deus, de Jesus, aquele que veio conquistar o reino, aquele que veio implantar o reino, quando não conseguimos ver Deus como rei, nós não podemos ter visão. Porque a nossa visão sempre vai ser tacanha, pequena. Diga para o teu irmão assim: sabe quem eu sou? Filho do rei. Aqui eu estou entre reis e rainhas, príncipes e princesas. Eu pergunto o seguinte: algum príncipe tem a visão de ser algo insignificante? É isso que eu quero te perguntar. 2014 para você quer um ano insignificante? Por isso que você precisa de ter o quê? Uma visão do rei. Abraão, quer dizer, o Senhor falava com ele direto. Este homem era pagão, não conhecia Deus, estava dentro de uma religião, estava dentro de uma família com uma cultura pagã, mas ele tem o privilégio de ouvir Deus. E sem olhar para a religião da família, sem olhar para a sua própria religião, sem olhar para a sua cultura, sem olhar para nada disso, ele toma uma postura diante de Deus. Sabe por quê? Porque tudo isso fica. Religião, tudo isso aí vai ficar. Porque nós precisamos ter uma aliança com Deus. Só que mesmo ele conversando com Deus dessa maneira, a ponto de dizer: Abraão, larga tudo, sai da tua parentela e vai. Quando Deus queria falar com Abraão, ele dizia assim: Abraão, sai da tua tenda. Sabe por quê, meus amados? Se 2014 será um ano de desafio, nós não podemos ter limites para impedir a nossa visão. E aonde Deus mexia com Abraão? Agora, olha para as estrelas e conta as estrelas. Deus te dá visão limitada? Sempre bem além dos teus limites. Para que você saiba de uma coisa: se você for realizar, não é porque você é bom, não é porque você tem, não é porque você está preparado, mas sempre será no sobrenatural dele. A realização de vida não depende de nós, mas depende de Deus. Conta agora as estrelas do céu, e assim será a tua descendência. Imagina só, gente, que o homem na face da terra podia olhar para as estrelas e perceber a sua descendência ali. Mas é Deus provocando visão em Abraão. É assim, gente, que Deus faz
para provocar a dimensão da visão que ele quer que você viva, ele te põe nessa situação. Primeiro ele te tira das limitações e daí te abre o quê? O maior espaço que ele pode. Para Abraão ele abriu o quê? O espaço. Infinito. Ele disse: Abraão, assim será a tua descendência. E sabe o que a Bíblia diz? Que essa descendência que foi mostrada pelo Senhor através das estrelas se chama igreja. São os filhos de Deus que não vieram por descendência de sangue e carne, mas vieram por descendência por fé. Se há um ano que você vai ter que agir por fé, é 2014. Por quê? Porque é um ano de desafios. Meus amados, o que nos faz passar pelos momentos mais difíceis da vida é uma visão. Com Esaú foi assim. Ele não tinha visão. Ele trocou a primogenitura por um prato de comida, porque ele não tinha visão. Já Jacó, ele tinha problemas, mas tinha uma visão. Não significa que você não tem problemas na tua vida. Você pode até ter problema, mas se você tiver uma visão, você vai realizar cada uma dessas visões. Deus trata de Jacó. E não esqueça, dentro de nós tem um Jacó que tem que ser tratado. Depois de 10 anos de tratamento, disse: Senhor, agora estou bom. Ele disse: menos. Ainda eu tenho mais tratamento. Sabe quando termina o nosso tratamento? Nunca. Porque quanto mais profundo em Deus nós vamos, as raízes mais profundas da humanidade em mim são tratadas. Quanto mais fundo na intimidade, raízes mais profundas tuas vão sendo tratadas. Por quê? Porque quanto mais intimidade, você tem que ser muito mais obediente. Você tem que perceber muito mais a presença de Deus nas coisas do que um recém-convertido. Jacó foi extremamente visitado e tratado. Então eu quero te falar que 2014 vai ser um ano de desafio, mas vai ser um extremo ano de tratamento. Se prepare. Sabe por quê? Para você carregar uma visão, você tem que ser tratado. Diga para o teu irmão assim: meu irmão, Deus me escolheu para me entregar uma coisa muito preciosa. A sua visão. Sabe o que significa? Eu vou ser tratado. Quem gosta do tratamento de Deus? É melhor do que o tratamento dos homens. Jacó pediu para o Senhor: Senhor, por favor, dos homens não, eu só quero o teu tratamento. Meu Deus, Deus vai também te proteger, te guardar, por um motivo. Por que você vai ser protegido e guardado? Por causa da visão. Porque se ele te entregou, ele te guarda. Não tenha medo. Sabe por quê? Porque você tem um destino profético. Se você tem um destino profético, você tem um destino divino. A tua vida não é um projeto teu. A tua vida é um projeto de Deus. A visão te mantém sempre jovem. Quem quer permanecer jovem? Tem a visão. Você pode ter anos de idade, mas se você é um jovem, ninguém consegue com você. O Renato agora dos Estados Unidos, na última vez que fui para os Estados Unidos,
ligou para o pastor dele no Rio de Janeiro e disse assim: Pastor Wagner, que horas que o apóstolo Coraiola descansa? Eu estou morto e ele está com tudo. Sabe por quê? Porque eu tenho uma visão, gente. Eu não tenho tempo mais para perder. Eu tenho um projeto a cumprir. E nada pode atrapalhar isso daí. É como eu falei há 2 dias atrás. Neemias chegou para Tobias e para Sabalate e disse assim: não, eu não posso ir na tua casa. Sabe por quê? Porque eu não tenho tempo. Eu tenho uma grande obra para fazer. Já, de acordo com a visão que nós temos de Deus, é a nossa atividade de vida. Quer que eu te fale uma coisa? Está na hora de você pôr os gigantes para correr. Foi isso que Caleb fez. Com 80. Quando que vocês vão entregar minha terra? Mas Caleb, você já está velho. Quê? Ele recebeu a visão com 40 anos. Se agarrou nela. Se agarrou nela no deserto. Quantos outros murmuravam, ele confiava na visão de Deus. De tratar, deixou-se tratar no deserto, mas ele tinha uma promessa: entrar na terra prometida. Aos 80 anos, entrou na terra. 6 anos levou para conquistá-la. E lembrou a Josué que tinha andado em Hebrom. Por isso queria Hebrom. Em Hebrom tinha gigantes. E o que ele fez com os gigantes com 87 anos? Ele queria enfrentar os gigantes. E enfrentou. E ganhou. E pôs os gigantes para correr. Por quê? Porque ele tinha uma visão. Só nós não podemos romper a meia-noite sem uma visão. Porque senão os gigantes se tornarão cada vez maior na nossa vida. Eu quero te falar que os gigantes estão nas pessoas dos caluniadores, dos murmuradores, e eles vão tentar roubar a tua visão. E só você pode perdê-la. Faça um propósito hoje. Eu não vou largar a minha visão. Não importa quem se levantar contra, eu vou continuar. Sabe por quê? Uma visão morre quando as pessoas dizem: eu não consigo, nunca farei. Aí morre a visão. Nunca desista. Diga para o teu irmão assim: insista, persista, mas nunca desista. 2014 não é ano de desistência. 2014 é o tempo de você se fixar e não é o ano que você vai ter que romper para frente e viver as visões que Deus tem te dado. Vejam José. José teve 2 sonhos. Lua e sol se dobrariam a ele. Seus irmãos se dobrariam a ele. Prestem bem atenção. Ele perdeu uma capa com os irmãos. E sabe qual é a capa de José? A mesma que Jacó recebeu, ou melhor, Jacó tinha recebido do pai. Ele dá para o seu filho José. E o seu filho José, ele perde esta capa com os irmãos,
quando os irmãos jogam ele na cisterna e vendem como escravo. Outra vez, ele perde o seu a vestimenta. Com quem? Com a esposa de Potifar. Quando ela ataca ele, seduzindo ele, ele sai correndo nu, deixa a roupa, mas ele não fica. Eu quero te falar que as pessoas podem roubar as tuas capas, os teus mantos, as tuas roupas, mas nunca podem roubar a tua visão. Sabe por quê? Porque José nunca perdeu a visão do sonho que ele teve. Ele foi para a cisterna, ele foi vendido como escravo, ele serviu como escravo, ele foi para o presídio, foi para a cadeia, mas o que mantinha ele vivo, o que mantinha ele firme, o que mantinha ele sabendo o que ia acontecendo? A visão que ele recebeu no sonho. Ele interpretou 2 sonhos também de Faraó. Mas os seus sonhos não se cumpriam. E aí que está o grande problema de perder a visão. Quando começamos a olhar para os outros e dizemos, mas fulano já tem aquilo, já tem não sei o quê. O teu destino profético não é igual ao dele. Através da interpretação dos sonhos de Faraó, sabe o que ele recebeu? A capa definitiva da realização da sua visão. Se tornou o segundo homem mais importante do Egito. Compreenderam? Ele não perdeu a visão, mas o seu sonho ele não compreendia porque não se cumpria. Mas quando ele interpreta os sonhos do Faraó, essa interpretação levou a ele realizar os seus sonhos. E não é lhe dado a capa que Jacó recebeu. Não é lhe dado a capa de escravo como ele estava vestindo. Agora é lhe dado a capa de príncipe. É isso que eu quero te falar nesta noite. Será um ano que você poderá ter dias difíceis. As pessoas podem tentar enterrar os teus sonhos e a tua visão. Você até pode perder no meio do caminho os mantos e as capas, mas você não pode perder o quê? A visão. Não importa o que te falarem, não importa o que fizerem, olha para o Senhor e fixo nele, você não perde a visão. Amém? Vou falar uma coisa. Mesmo que hoje a tua visão pareça morta, eu quero te falar uma coisa. O Deus que nós servimos não só ressuscita mortos, ressuscita sonhos e visão. Se você está precisando de um milagre para ressuscitar a tua visão, este milagre tem que acontecer hoje. Abacuque estava deprimido. Depois da visão que viu, ele não vivia mais pelas circunstâncias e cantou. Está em Abacuque 3, 17 a 19. O que mudou a vida de um homem deprimido, depressivo, doente, para um homem alegre? O que pode transformar a vida de um deprimido para uma... Digo para mim, uma visão. Deus mandou Abacuque escrever a visão até para os que correrem, poderem ver. O que você vê hoje nos outdoor? A visão de alguém. As propagandas que estão no outdoor nada mais são do que visões.
Um dia eu passando no cemitério de Belo Horizonte, eu estava indo numa conferência. Falou comigo porque eu estava passando uma situação tão terrível financeira. Eu me lembro que eu estava vindo do mercado municipal de Belo Horizonte. Sabe o que eu tinha ido fazer lá? Fui comprar essência de mirra e álcool de cereal. Sabe para fazer o quê? Perfume. Porque eu não tinha dinheiro nem para comprar perfume. Mas eu passei na frente do cemitério. E quando eu olhei, Deus falou comigo. E eu falei para o motorista. Eu estava de carona. Eu não tinha dinheiro nem para ficar em um hotel. Isto fazem 11 anos. E Deus falou comigo. Tá vendo aqui, ó? Aqui é o lugar mais rico de Belo Horizonte. Sabe por quê? Porque neste lugar estão enterrados os livros que não foram escritos, as construções que não foram feitas, os projetos que não foram levados para frente. No tema de hoje, as visões que conseguiram matar. Está no cemitério. Sabe por quê? Se eu olhasse a minha situação e a minha circunstância daquele momento, eu jamais ia ver o que é a minha vida hoje, 11 anos depois. Nunca olhei para a situação e nem para a circunstância, mas eu olhava para quê? Para as promessas, para a visão, para o projeto de Deus, para o destino de Deus. Em 2013 eu tive em mais de 10 nações, preguei na maioria delas. Quando há 11 anos atrás, comprando álcool de cereal e um pouquinho assim de mirra para fazer perfume, eu imaginava que eu viajaria por todos esses lugares, podendo comprar hoje o que eu quiser. A situação não matou a minha visão. E por não ter podido matar a visão, eu posso te dizer, 2014 será o ano de maior desafio, mas será o ano que nós vamos romper todos os nossos limites. Amém? Meus amados, nesta noite, se você não puder ainda aqui na igreja, chegue na tua casa e escreva a visão que Deus tem dado para você. E ore. Se você já pôs nos teus projetos, nós vamos orar. Se ainda você não pôs, escreve a visão. Escreve o teu projeto de vida para 2014. Aquilo que Deus quer fazer, não aquilo que você quer, aquilo que Deus te falou. O que eu quero te dizer é que você a partir de agora começa a correr na vontade de Deus, na sabedoria de Deus, na unção de Deus. Você não sabe mais desistir. Diga para o teu irmão, eu desaprendi a desistir. E vocês falaram com tanto ânimo. Diga, eu já desaprendi a desistir. Sabe por quê? Porque você aprendeu a vencer. Quem aprendeu a vencer não aceita derrota. Insiste, persiste, vai até o fim. E só para quando? Quando atinge a sua visão, o seu projeto, o seu destino profético.
Você está satisfeito com a tua vida? Sim ou não? Se você me disser que está, é porque você perdeu a visão. Se há uma coisa que eu tenho que ter bem forte em mim, é o quê? O inconformismo. Eu não aceito só isso. Eu quero mais. Pegue a visão. Coloque em sua Bíblia. Coloque em um cartaz no seu quarto. Coloque em algum lugar. E lembre-se dela todos os dias. E este será o fruto ao final do ano. Amém? Feche teus olhos agora. Feche teus olhos e ponha na presença de Deus. Se ponha na presença de Deus e pergunte para o Senhor agora: qual é a visão que você tem para mim? Quais são os planos que você tem na minha vida? Quais são os principais projetos que você tem para 2014? Mas às vezes nos pegamos a capas, a rótulos, a situações e circunstâncias. E porque nos roubam, nós desistimos. Mas eu quero te falar, o mais importante é a visão. Peça para o Senhor abrir teus olhos espirituais. Senhor, que o teu Espírito venha agora, como diz a tua palavra, sobre toda a carne que está neste lugar. E cada um que está nesse lugar seja tomado pelo teu Espírito. E se abra agora os olhos espirituais. Use a imaginação de cada um, Senhor. E que cada um agora saia do natural e entre agora no teu sobrenatural. E comecem a ter as visões que só pode vir do teu Espírito. Rostiri handegiestus. Lamahatiri alahandegui hatuia lamahanderias. Lahasti hatuia lahanda yalimi andu hastu lahanda yalimi astikia lahas. Sharastu handerias. Lamianda handegias tu stiri tikire mianda handeris. Lo mahas. Hastiki alamahandiri alosti mihan jaria hastu yalahandigias lamahastu yalahatikis lamarahastu yalamahastu karamahandirias lo mahasti halahastu kirimian layari asti astu yalahandigias jaria handigias tus lamarahasti handirias tus takarastis lo handiri alamahas. Oh Senhor, vai tocando agora em cada um que está aqui.
vai rompendo cada um dos limites. Rompa agora os limites da força humana. Rompa agora os limites da inteligência. Rompa agora, Senhor, os limites da sabedoria. Rompa agora, Senhor, os limites sobrenatural nas suas vidas. Rompa os limites de fé. Rompa, Senhor, as nossas forças tão limitadas. Nos faz como Caleb neste momento. Nos faz como José, como tantos homens, como Abraão, Senhor, que não viveram as suas limitações, mas sonharam os teus sonhos, viveram as tuas visões. Que cada um agora seja tocado pelo teu Espírito para viver esta dimensão, Senhor. Limitação de dinheiro não seja mais limitação. Limitação de ânimo não seja mais limitação. Limitação de força, Senhor, também não seja mais uma limitação. Se amplie agora todos os limites. O que eu estou te pedindo hoje, Senhor, é uma unção dobrada sobre cada um, para podermos romper 2014 em uma nova e tremenda dimensão espiritual. Cada um que está dentro desta igreja seja tocado pelo teu Espírito, fortalecido o seu organismo, curada a sua alma, e que o seu Espírito receba agora como se fosse uma injeção que duplica, Senhor, o ânimo, a força e o teu sobrenatural. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Não esqueça, a Casa Bahia, ela não existe à toa. Nenhum desses empreendimentos existem à toa. Um homem perseguiu uma visão. Estou falando profissionalmente. Nenhum ministério é um grande ministério se um homem ou uma mulher não perseguir uma visão. 2014 é o ano de você perseguir a tua visão. E só parar depois que ela se realizar. Amém? Me contaram uma historinha uma vez que sempre me marcou. Sabe como é turista, né? Turista quer saber tudo, faz um monte de pergunta. A Marili sempre brinca comigo. Mas por que você faz tanta pergunta? Porque eu sou turista. Turista quer saber tudo, mesmo que não tenha valor nenhum, mas ele quer saber. E o turista, em uma aldeia, perguntou para um homem assim: aqui já nasceu um grande homem? Diz que aquele senhor olhou para o turista, pensou e disse: não, aqui todo mundo nasceu pequenininho. Sabe por que desistimos dos nossos sonhos? Porque nós queremos que a coisa aconteça no tempo e no nosso tamanho. E com Deus a coisa não funciona desse jeito. Todo mundo começa pequenininho. E por que começa pequenininho? Porque de acordo com a visão cresce, você cresce. Porque senão ela é muito grande para a tua colheita. É esse ano de desafio que eu estou te falando. A colheita, o desafio vai ser tão grande que vai acontecer como Pedro precisou chamar João para encher o barco
de peixe. Amém? Então, vamos orar, encerrando esse momento do culto. Senhor e Pai maravilhoso, nós queremos te dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Te agradecer por esses 7 dias que estivemos aqui juntos, te adorando, te louvando e principalmente declarando o teu senhorio sobre as nossas vidas. 2004 está nas tuas mãos, debaixo do teu governo, e na vida de cada um que está aqui, seja um ano tremendamente abençoado. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém?